Bom, a gente, no nosso último encontro, a gente refletiu sobre a primeira lei de magia, tirada do livro Um Tratado de Magia Branca, mas como o tema é um pouco extenso, a gente não conseguiu concluir, então a gente vai ver uma segunda parte, acho que é a última dessa apresentação, hoje. Então eu vou lendo aqui, lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento. Então, antes, só para a gente retomar, né, o texto falava sobre o que é um discípulo, né? Então, só para a gente retomar essa consciência, o discípulo é aquele que procura aprender um novo ritmo, entrar em um novo campo de experiência e seguir os passos da humanidade avançada, que antes dele trilhou o caminho, que conduz das trevas à luz, do real ao real. Então, tem muitas definições do que é um discípulo, mas essa é uma que o tibetano costuma usar. Então, é alguém que está num novo ritmo, num ritmo mais estável. Né? A gente vê que uma das coisas que caracteriza o discípulo em relação ao aspirante é a estabilidade. E está aqui seguindo os passos daqueles que trilharam o caminho antes de nós. Agora, em uma etapa de transição entre o novo e o antigo estado de ser, ele vibra entre a condição da percepção da alma e a percepção da forma, portanto, ele vê duplo. Então, o caminho do discípulo é o caminho dual, né? Cada vez mais ele está se conectando com a sua alma, cada vez mais ele está cultivando esse contato. Lembra sempre, né, que discípulo vem da mesma origem etimológica de disciplina. Então, ele é alguém que está se disciplinando no quê? No contato com a sua alma. Então, ele vai fortalecendo isso, mas ele vive num mundo de formas. Então, ele vai precisar aí transitar, né, entre um mundo e uma consciência de alma espiritual, de fato, e um mundo de formas, que estão muito presentes nele ainda também. Sua percepção espiritual aumenta seguramente, à medida que o cérebro vai se capacitando para receber iluminação da alma por intermédio da mente. Esse é um ponto muitas vezes negligenciado em algumas escolas de mistérios. Foca-se muitas vezes no contato mente-alma e se esquece de que precisa haver o retorno, né? O output, se a gente puder dizer assim, mente-cérebro. Isso é importante, a gente reservar momentos para subida, mas para descida. Né? Então não adianta a gente apenas subir, a gente precisa se certificar de que essa descida se ancora no cérebro, porque o que vai de fato promover iluminação é quando a luz passa pela alma e se ancora no cérebro. Aí ela produz. Falei o quê? Desculpa. Isso. Passa pela mente e se ancora no cérebro. Isso é importante a gente lembrar. E nesse momento, então, por exemplo, para a gente acessar, nós acessamos através da meditação. E o caminho de retorno, de volta. Em geral, a gente tem pouco controle. Na verdade, não é controle a palavra correta. A gente tem pouca consciência de como a nossa alma procura se comunicar conosco. A gente usa o método da meditação, mas dentro do plano dela, a gente não sabe quais são os aspectos que ela quer iluminar da nossa mente. Né? A gente pode, às vezes, direcionar para uma coisa, mas, de repente, do plano dela, de uma visão mais ampla, pode ser que ela queira iluminar algum aspecto que a gente nem está consciente que precise de iluminação. Ou, pior, que a gente acha que a gente já atingiu um determinado ponto de iluminação e que isso está bom, então agora já posso fazer outra coisa. Então, como é que a gente percebe isso? Primeiro, né? Cultivando e construindo a meditação, a conexão, abrindo de fato um espaço de silêncio, de não atividade mental, porque aí isso permite
a atuação da alma. E aí, então, o aspecto que ela determinar, segundo o seu plano, iluminar a minha mente, como é que eu vou trazer isso para o meu cérebro? Né? Essa é uma pergunta muito boa. Muitas vezes é através da reflexão. Então, é importante dentro da nossa rotina, além da gente cultivar espaço para meditação, é importante a gente cultivar espaço para reflexão. Em outras palavras, a gente estar conectado e receptivo. E receptivo no sentido da reflexão, como você deu exemplo, mas quanto mais conectados nós estivermos, quanto menos distraídos nós estivermos com todos os barulhos por aí, mais chance nós vamos de estarmos receptivos nesse sentido. Sim, também. Com certeza, mas além disso, para ancorar no cérebro é importante que eu me torne mais culto, né? Que eu culto não no sentido de erudito ou de eu achar que eu sou mais sabido do que alguém, não. Né? Eu revisitar a cultura da nossa história humana, da nossa história civilizatória. Por quê? Estudar outros ramos. Porque quando eu acessar algum tipo de conhecimento que pode ser linkado com aquilo que a minha alma iluminou, aí eu tenho um insight, aí eu tenho um ahá, aí a comunicação volta. Então, claro, o mais importante é sempre cultivar esse espaço, né? Cultivar a minha conexão com a minha alma, me certificar de que isso é o mais importante, porque se essa porta não está aberta, nenhuma outra vai se abrir. Mas é importante eu não negligenciar que eu preciso ter repertório. Eu preciso ter repertório. Porque tendo repertório, pode entrar claro. Tendo repertório, a minha alma, então, a minha mente, então, quando se conectar com essa informação, com esse conhecimento ou com esse aprendizado, vai ser aquele ponto, por exemplo, que a minha mente, que a minha alma iluminou a minha mente. E aí, então, eu estou fazendo esse movimento aqui no plano físico, isso vai se ancorar no meu cérebro e vai promover, de fato, iluminação. Então, por isso que a gente nunca pode fugir do tripé, né? Meditação, estudo e serviço. Porque se eu não medito, a porta está fechada. Se eu não estudo, a minha alma vai até tentar iluminar a minha mente, mas não vai chegar no meu cérebro. E se eu não sirvo, eu tenho o risco de me isolar ou de ficar soberbo ou qualquer outra coisa que a gente sabe que são relações que eu não vivencio a unidade. Né? Então, também, qual é o motivo de eu me tornar mais sábio, de eu querer aprender mais, se não for para colocar isso a serviço? E pode até ser danoso, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que uma meditação, como esse modelo que a gente faz, é um modelo de meditação um pouco mais avançado, né? Que dá uma pausa maior, tem uma construção mais elaborada. Se a gente não irradia, por exemplo, que é uma forma de servir, a gente corre o risco de hiperestimular os nossos centros ou chakras e aí ficar essa energia parada, hiperestimulando, e isso pode trazer desequilíbrio nervoso, né? Pode trazer desequilíbrio até circulatório, porque a gente está trabalhando com chakra cardíaco. Então, todos esses pontos, eles não devem ser negligenciados quando a gente está fazendo um trabalho de fato voltado para um autoconhecimento, uma autoconsciência, né, uma reorganização dos nossos corpos. No fim das contas, é um trabalho iniciático. Então, a gente não deve esquecer disso. Mas, bom? Paulo, então a mente está ligada a todos os corpos, né? Quando a gente vê naqueles tibetanos, monges, filhos de ouro, não é só o cérebro, tem algo do coração, corpo, né? Uma combinação de todo o corpo. Sim, é que o processo de iluminação, de fato, ele vai ser luz, mente e cérebro. Né? No primeiro momento, né? Conforme a gente vai se expandindo, aí não. Aí tem o coração, que é essa mente diferente, né? Mais inclusiva. Aí é um processo que vai acontecendo de forma mais orgânica e de forma mais a contemplar toda a nossa natureza, não separando. Mas é só para a gente entender tecnicamente como funciona. Tá? À medida que a intuição se desenvolve, o raio da percepção aumenta
se abrem novos campos de conhecimento. O primeiro campo de conhecimento que recebe a iluminação poderia ser descrito como aquele que abranja a totalidade das formas que se encontram nos três mundos do esforço humano. Então, a primeira coisa que a alma vai querer iluminar a gente é para a gente manejar a vida aqui na forma. Então, muito mais do que a gente buscar um conhecimento que seja especial ou algo que seja, para mim, muito maravilhoso ou místico, a experiência de iluminação da alma vai ser trazer ferramentas para o manejo da vida aqui, da vida como a gente se encontra, no plano físico, no plano emocional, no plano mental, porque o nosso campo de experiência é esse, né? E às vezes a gente fantasia um pouco e a gente acha que iluminação é a gente ter acesso a algum tipo de conhecimento místico ou secreto ou especial, né? No fim, não. A nossa alma quer iluminar para ser eficiente, para manejar, para dominar esse mundo tríplice que a gente vive. Claro que, né, uma vez que a gente vá acessando tudo isso, outras perspectivas vão se abrindo, a gente vai se tornando mais culto, a gente vai conhecendo diferentes culturas, diferentes civilizações, isso vai aumentando, como eu dizia, o nosso repertório. Mas qual que é o para quê? Qual que é a finalidade? É o manejo, o domínio da vida mental, emocional e física. Depois, a gente vai cada vez mais aprendendo em iniciações futuras a manejar de fato o que é a intuição, né? Outros planos de consciência mais elevados. Mas para a gente, agora, nesse momento, a gente precisa dominar a forma aqui, no plano onde a gente se encontra. Esse plano tríplice de personalidade. A gente costuma achar que a iluminação é só de seres superiores, né? E aí a gente vê que ela é muito prática. Totalmente. Muito prática. E agora, qualquer um de nós, né? Enxergou alguma coisa de outra forma, Iluminou. iluminou. E muito legal, Muito a legal. gente ver sobre esse aspecto, né? Muito. Torna muito mais, não é? Possível. É uma ilusão a gente acreditar que não, né? Só quando estiver lá na frente. Muito bom. Uma dúvida. Paralisa a gente um pouco. Quando você diz que é importante estudar outras religiões, outras culturas, isso é importante para você poder utilizar as histórias, a história, na verdade, para você poder praticar, para você ter essa experiência da melhor forma possível dentro do exemplo das outras culturas, religiões. Até para você desenvolver a sua habilidade de síntese, de enxergar a mesma verdade por trás de diferentes roupagens. E aí, às vezes, numa determinada linguagem, aquilo pode ressoar melhor em você, porque talvez você já tenha vivido aquilo numa outra encarnação, talvez aquela linguagem seja mais familiar, seja mais palatável. E fora que é a experiência humana, né? Eu não sei se é porque eu tinha, desde meu pai era criança, meu pai sempre falava assim, nunca leia um jornal, leia vários para que você tenha uma ideia. Então, a partir de lá, eu sempre li vários jornais, assisti outros, a pessoa falou esse, tá bom, não foi. Então eu trouxe isso daí. Então, quando ela falou da religião, eu sou muito disso, de ver o que toda religião faz, sempre muito curiosa. E hoje eu vejo que está me ajudando. Você pensa Eu já agradeço tanto meu pai por ele ter me ensinado isso. Porque discernimento. Isso é pensamento crítico. E as pessoas falam assim, como que eu vou ler um livro? Se eu li um outro, não tem como, né, ser diferente, porque aí eu consigo formar uma ideia, que na verdade é síntese, né, de ideia. É a mesma coisa no fim das contas. Tipo, né, mas eu acho que... Olha só que interessante esse próximo trecho. A eles, discípulos, a gente pode trazer para a gente também, né? São revelados os impedimentos para a realização, os obstáculos para o progresso, e seu problema se torna específico. Então, muitas vezes a gente falando ainda de iluminação, a alma iluminar a nossa mente e o nosso cérebro mostrando onde a gente precisa melhorar. Então, de novo, a gente tende a pensar que iluminar-se é adquirir algum tipo de conhecimento especial, e, na verdade, quando eu trago luz, eu enxergo um caminho, mas eu também enxergo
as imperfeições e, no caso aqui mais específico, os obstáculos que estão me pedindo de chegar naquele ponto onde eu desejo estar. Então, isso é importante a gente também saber, para a gente não criar de novo uma fantasia de que iluminação é algo que eu vi uma visão, um mundo, um mundo perfeito. É que tem um jeito que eu não sei se é o seu ou da Beth, eu acabei de chegar, e que está trabalhando na garagem pedindo para tirar. O rapaz falou que 14,90. ele falou que podia estacionar na frente da garagem. Desculpa. Ela já interrompeu, né? Claro, Paulinho. Então, esse ponto é muito importante para a gente não cultivar nenhum tipo de ilusão. Né? Muitas vezes a iluminação vai ser uma revelação para mim, daquilo que internamente eu preciso melhorar. Paulinho, no final, tudo isso também, o nosso propósito vai ser que quanto mais a gente estiver informado em todos os corpos nossos, melhor sabemos fazer. Com certeza, com certeza. Essa é a finalidade principal. Mas então, o que de prova? Ó, impedimentos para a reflexão e obstáculos para o progresso. Sim, porque de qualquer forma a gente ainda está nesse processo. Muitas vezes chega a posição em que Arjuna se encontrou enfrentando inimigos em seu próprio lar, confundido em relação ao seu dever. Quem não, né? Não vivenciou isso? Desanimado ao tentar se equilibrar entre os pares de opostos. Para ele, então, a prece deveria ser a famosa oração indiana, pronunciada pelo coração, captada pela cabeça e complementada por uma fervorosa vida de serviço à humanidade. A prece indiana diz assim: revela-nos a face do verdadeiro sol espiritual, oculta por um disco de luz dourada, para que possamos conhecer a verdade e então cumprir com o nosso dever, à medida que nos encaminhamos aos teus pés sagrados. Eu vou continuar um pouquinho, tá? À medida que a luta persevera, supera seus problemas e controla os seus desejos e pensamentos. O segundo campo se revela o conhecimento do eu espiritual. Então, o primeiro campo de iluminação da alma é a revelação do eu pequeno. Então, é a gente saber quais são meus corpos, né? Como que é o funcionamento do meu... É autoconhecimento, no fim das contas, né? Como é o funcionamento do meu corpo físico, como é o funcionamento do meu corpo emocional, como é o funcionamento da minha mente, a que ela responde, a que não responde. Né? A gente já vem fazendo alguns exercícios nesse sentido. E aí, então, a gente vai fazendo tudo isso à medida que a gente vai se iluminando. Até que, num dado momento, um segundo campo se revela, que é o conhecimento do eu espiritual. E com ele a percepção dessa fonte de energia espiritual, que é o impulso motivador por trás da manifestação inferior. A gente o próprio ensinamento esotérico não se refere àquele corpo que reveste a alma como corpo causal. A gente começa a entender que a causa de tudo é a nossa alma, que a causa, né, da nossa expressão é a alma. Então, a mente que a gente tem, o emocional que a gente tem, o corpo que a gente tem, tudo isso é um produto criado a partir da alma para a sua expressão nesse tempo e nesse espaço. Então, esses veículos de expressão, eles são transitórios, eles são materiais, eles estão sujeitos àquilo que o budismo chama de impermanência. Mas a alma não. A alma é o ser real, é o perene. Então a gente vai começando a se conectar com esse ser e entendendo que toda causa vem desse lugar. Quando se estabiliza, de novo, estabilidade, né? O conhecimento do eu e a consciência do que esse eu vê, ouve, sabe, faz contato, o discípulo, então, contato mestre. Entra em contato com seu grupo de discípulos e compreende o plano de trabalho imediato. Então, ele não vai ter uma visão ainda que o iniciado já tem, né? De como vai ser cada coisa.
mas ele já começa a ter um vislumbre de qual que é o serviço e o plano próximo, imediato. E essa revelação, ela vai cada vez mais se desvelando, né? Mas começa aqui, né? E o mestre que a gente contata primeiro é a nossa alma. De novo, não adianta a gente ter ilusão. Estou contatando o mestre tal, estou recebendo tal mensagem, estou canalizando tal coisa. Não, o primeiro mestre que vai se comunicar comigo é a minha própria alma, né? Se eu conseguir estabilizar o contato com esse mestre, se eu conseguir realmente manter uma comunicação fluida, aí sim, eu estou pronto para ser um discípulo ainda mais responsivo desses grandes seres, para atuar junto desses grandes seres, para fazer mesmo o plano de acordo com a vontade deles, dentro do ashram a que eu trabalho. Por isso que é importante a gente saber dos raios. Então, se eu sou uma alma de segundo raio, eu vou trabalhar nesse campo de atuação do segundo raio. Se eu sou uma alma de quarto, eu vou trabalhar nesse campo de atuação do que é o quarto raio. E assim sucessivamente, né? Então, isso tudo é o que leva a gente a planos e um serviço mais elevado, mais consciente. Que lhe cabe, o plano de trabalho imediato, que lhe cabe desenvolver gradualmente no plano físico, passo a passo. Assim, diminui a atividade da sua natureza inferior e entra pouco a pouco em contato consciente com seu mestre, sua alma e o seu grupo. Isso ocorre, porém, depois de acender a lâmpada, que é o alinhamento do inferior com o superior e a descida da iluminação da alma para a mente, para o cérebro. É essencial que todos os aspirantes estudem esses pontos e os passos necessários para desenvolver a desejada percepção. Até isso ocorrer, por mais vontade que o mestre tenha, ele estará impossibilitado de admitir um homem em seu homem e mulher, né? Em seu ashram, incluí-lo em seu campo de influência áurica e convertê-lo em um posto avançado da sua consciência aqui no plano material. Cada etapa do caminho tem que ser cumprida pelo próprio homem, e não há caminho curto ou fácil que conduza das trevas à luz. Muito obrigado. Hoje deu para ter. Hoje a Marcinha não está aqui. Né? Olha, ela ia ficar quase orgulhosa. Quase. Antes da gente encerrar e irmos para outra etapa do nosso trabalho, alguma dúvida, algum comentário? E esse serviço que é prestado no processo de organização é sempre grupal ou pode ser individual? Sempre grupal. A alma, ela é quase um paradoxo a gente dizer a minha alma. O nível da alma não existe separatividade. A alma trabalha em coletivo. Então, se você está, em alguma medida, mais presente acessando a sua alma, o serviço tem que ser em grupo. Não precisa ser nesse, mas tem que ser em grupo. Então, a gente não tem individual, peraí. Elabora mais, que aí a gente responde. Não, volta a pergunta anterior. Vai, Leia mais. Leia mais. Mais um jornal. Mais um jornal. Eu sou da época do O jornal. verdadeiro serviço é sempre grupal. Sempre. Pode ser que o indivíduo esteja num dado contexto de tempo e espaço mais solitário. Mas ainda assim, se ele estiver servindo com a sua alma, ele vai estar conectado. Ou a algum tipo de egrégora, mesmo que seja invisível, mas ele vai estar. Né? Há um grupo de semelhantes a ele, respondendo a um ashram. Em alguma medida, porque não existe serviço que não seja conectado. Eu entrei agora, mas aí, por exemplo, Jesus Cristo, vamos usar ele como exemplo. Então, ele tinha outras almas grupais trabalhando com ele em serviço. Ele não tinha 12 discípulos? Ah, tá. Entendi. Ele começa sozinho, mas aí quando ele começa a atuar com o grupo, é que realmente começam as coisas a acontecer. Tá. É dos discípulos, né? Exatamente.
É que aí é mais subjetivo, né? A gente entrar nesse campo. Porque aí uma pessoa pode dizer que ela está sozinha e ela pode não estar servindo em grupo, mas ela pode ter uma impressão de que ela está. Aí fica difícil a gente mensurar. Vai ficar num campo que o astral interfere muito. No ponto de evolução que a gente está, é muito fácil o indivíduo se enganar nesse sentido. Mas então, quando se ele é admitido ou iniciado no Ashram, não teria que estar o grupo todo sendo. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas essa pergunta é muito boa. Ele pode estar admitido no ashram, está ligado a um outro grupo que está conectado a uma alma grupal. Nesse nível de alma grupal faz parte desse ashram, mas não necessariamente esses indivíduos são aceitos no ashram. Aí esse indivíduo que está trabalhando já, mesmo que perifericamente no ashram, ele vai trazer essa energia do ashram para o grupo que ele está expresso no plano material. E aí, então, a tendência é que esses indivíduos também vão se elevando, respondendo cada vez mais primeiro à alma grupal e depois no nível mais elevado de consciência ao ashram. Por isso que é responsabilidade. Super. É só sobre isso, no fim das contas. Não tem outra coisa. Porque todo mundo vai chegar em algum dia, em algum momento. É só a gente entender níveis mesmo de responsabilidade e comprometimento. Né? Lembra que a gente falava, de novo, discipulado tem a ver com disciplina, tem a ver com comprometimento. É sobre isso. O aspirante, ele não se compromete muito. Lembra que a gente viu no nosso estudo? Ele quer, no coração dele, no íntimo dele, coração não é a palavra mais certa, mas no íntimo dele, ele está comprometido. Porque ele aspira a estar servindo. Né? Então, intimamente, ele está. Se você disser que não, é mentira. Ele está ali, é verdadeiro para ele. Só que ele quer fazer do jeito dele. Né? E o jeito dele, porque ele acha que aquilo é o correto, ele configurou as coisas do jeito que ele quer. Né? Tá tudo certo. Mas ele só vai atingir o discipulado quando ele conhecer as leis, os princípios, quando ele estiver em grupo, quando ele estiver comprometido de fato com o serviço. Não do jeito que ele quer, mas de acordo com as necessidades que se apresentam. Uma coisa que é típica, clara do discípulo, é ele reconhecer a necessidade. Não é o que ele quer, é a necessidade. Então, eu estou observando que tem um campo que não está preenchido por luz ou por alguma coisa que possa ser. Aí, então, eu vou atuar nesse lugar. Porque eu reconheço uma necessidade, eu trabalho para preencher essa necessidade. Não porque eu acho que é legal, ou porque eu acho que está na moda, ou porque eu vou ter reconhecimento por isso. Isso tudo é coisa do aspirante. E está tudo bem de novo, porque a gente tem que passar por cada degrau da experiência humana, não há salvos. Né? Mas o discípulo, uma das coisas que mais marca o discípulo é a percepção da necessidade. E então, e aí ele pode não estar preparado para aquilo. Ele pode, tecnicamente, ele pode não estar pronto para esse serviço. Então, ele vai tentar se instrumentalizar para conseguir servir. Porque ele reconhece uma necessidade. A energia grupal é maior do que os integrantes do grupo. Né? Com certeza. Porque é o seguinte, vou fazer uma inscrição. Eu participei da primeira vez no tratamento, 4, 5 anos atrás. Eu estava diferente no tratamento. Dessa vez que eu fiz o tratamento, eu me senti integrado e senti do grupo uma atitude amorosa, única, e de 3 grupos diferentes. Que bom. Isso foi incrível. Que bom isso. Coisa, o pessoal está muito. E não era nada individual, era uma coisa. Saber quem estava lá. Esse é o ideal, né? É para esse ideal que a gente tá aqui, ó, toda semana. Porque é sobre isso, porque senão a gente cai de novo no mais fácil, que é a gente ter separatividade, a gente achar que um é melhor que o outro, que um é mais potente que o outro. Exatamente. Então, assim, se a gente atinge de fato a alma, é isso, é o grupo que está servindo aqui, é o grupo que está servindo lá, é o grupo que está servindo aqui, é o grupo que está servindo no passe, é o grupo. E aí, nas meninas fazendo, na Márcia fazendo entrevista, ou quem quer que seja, é um serviço do grupo. Então, quando a pessoa entra aqui, ela sente o grupo. Aí tem determinados indivíduos que eles estão ocupando determinadas posições. Por quê? Talvez porque tem uma certa facilidade ou um desenvolvimento prévio para estar nesse lugar. Mas não é ele, percebe? É o serviço do grupo que está ali. Isso é o mais importante.
Se a gente atingir essa meta, ó, nossa encarnação não foi em vão. Nossa, eu acho. É verdade, eu não tô brincando, é muito sério. É muito sério. Muito sério mesmo. Fala, Betinha, você quer fazer uma pergunta? Eu vou parar a gravação aqui. Só uma coisinha.